Olá, mais uma vez. Tudo bem com vocês? Estão preparados para estudar a parte de redação comigo hoje? Redação é um estudo localizado. Dá para se aprender redação tendo duas bases. O conhecimento do assunto a ser desdobrado no tema, e esse vocês trazem na responsabilidade, e a outra parte, a parte técnica, que se une ao conhecimento de vocês sobre o assunto para se desenvolver um bom texto dissertativo. A brincadeira é: eu entro com a teoria, você apreende a teoria, junta o conhecimento que você tem do tema e desenvolve um excelente texto, ok? Então vamos brincar um pouquinho nesse curso de redação em dois pedaços ou duas partes fundamentais. A primeira, a tipologia textual. Repitam para mim: tipologia ou tipo de texto. Vamos navegar um pouquinho nisso. E a segunda parte, a estrutura fundamental do texto dissertativo, que é o nosso objetivo na construção de uma redação. Tudo bem? Vamos começar pela tipologia e terminamos na parte da construção do texto dissertativo no seu início. Estamos na primeira parte do curso de redação. Tudo bem, vamos brincar um pouquinho. Tipologia textual ou tipo de texto. Quando se fala de tipo de texto, eu enumero três bases de desenvolvimento, são fundamentais: a descrição, a narração e a dissertação. Repete? Descrição, narração e dissertação. A descrição, como se diz, é o ato de descrever. A noção de se ver alguma coisa. A descrição pode ser definida como uma fotografia, tudo bem? A fotografia caracteriza o quê? Uma imagem num dado momento. E a narração? A narração é uma história a ser contada por alguém que é o narrador, sobre alguém que é um personagem, por exemplo, dentro de um ambiente, através de um enredo, de um clímax, de discursos e etc. Então a narração é uma história. Ok? Até agora eu tenho na descrição uma fotografia, na narração uma história, e a dissertação, que me interessa muito para efeito de construção de texto, eu tenho o desenvolvimento da ideia, o posicionamento. Bem, quando se fala de descrição, fala-se de fotografia. De maneira introdutória, podemos ver textos assim, ó: menina bonita, de olhos negros e pele morena. Percebam que eu fiz uma descrição física dessa menina. Isso é uma fotografia do aspecto físico da pessoa. Essa caracterização é uma descrição. Na história, por exemplo, ou na narração, por exemplo, eu tenho uma historiazinha contada, né? Parou na rua, depois encontrou Luísa e perguntou: como você está? Perceba que o narrador contou uma partezinha, introduziu o texto e abriu uma fala, que é a fala do personagem: como você está? Percebeu isso? Lá na frente, na dissertação, eu tenho o posicionamento. Posicionamento é o quê? É opinião, texto opinativo. O crack é um terrível mal que precisa ser combatido por todos nós. Perceberam a diferença entre os textos? Eu tenho uma fotografia de alguém, eu tenho a história contada sobre alguém, e ali no final eu tenho uma ideia desenvolvida a respeito do crack. É fácil, não é? Vem comigo então, vamos brincar um pouco mais. Quando se fala de descrição e narração, eu tenho uma diferença fundamental que se chama tempo. A temporalidade da descrição é estática. A temporalidade da narração é dinâmica. O tempo da descrição, gravem isso, o tempo da descrição é simultâneo. O tempo da narração é sucessivo. Aqui eu vejo um único tempo. Aqui eu vejo o desdobrar dos acontecimentos durante o tempo. É diferente. Então o tempo aqui é estático e o tempo aqui é dinâmico. Gravem isso, nós vamos recuperar essa informação um pouquinho depois, ok? Brincando um pouco mais, vamos falar sobre texto de injunção. O que é texto de injunção? É uma imposição, uma ordem que se dá através da escrita, ou um pedido, por exemplo. Então é o ato de impor, por exemplo, uma obrigação imposta. Isso é feito através de quê? De uma linguagem que busca a realização, por exemplo, de uma ação. Utiliza uma linguagem objetiva, uma linguagem direta, sem expressões emocionais, sem conotações e etc. E os verbos normalmente se apresentam ou no imperativo ou no futuro do subjuntivo. Quais são os textos mais comuns de injunção, por exemplo? Eu tenho uma receita de bolo. A receita de bolo é um texto de injunção. Ela não busca descrever, não busca narrar, nem discutir um assunto. É uma ordenação de tarefa, ou ainda textos de orientação geral. Então eu tenho texto de injunção que não se encaixa em nenhuma das três tipologias anteriores: descrição, narração e dissertação. Tá pensando comigo? Continua então, vamos lá. Relação entre tipologias. Isso é muito importante.
Não dá para, na língua portuguesa, eu separar descrição, narração e dissertação. Isso é interessante. Dentro de um texto dissertativo, normalmente, eu encontro fragmentos de descrição. Quer dizer, eu estou discutindo, por exemplo, o tráfico de drogas, eu posso, por exemplo, descrever os armamentos utilizados pelos traficantes na hora de discutir esse assunto. Então, a descrição serve como uma subtipologia da dissertação nesse caso. A narração também pode ser uma exemplificação, uma história contada que sirva como exemplo de um argumento empreendido na dissertação. Então, olha, tanto a descrição quanto a narração podem o quê? Suprir um traço opinativo, um traço descritivo ou um traço narrativo ao texto dissertativo para que ele se torne mais claro, mais preciso, mais exemplificativo, mais expositivo. Tudo bem? Então lembrem-se, dissertação, descrição e narração podem se encontrar em fragmentos de texto. O importante é entender a intenção do texto. Ele pode ter um pedaço descritivo e ser dissertativo na sua maior parte. Não na sua maior parte no sentido de tamanho, cuidado. É no sentido de objetivo. Quer dizer, o objetivo do emissor da mensagem, do locutor do texto, tendo em vista a leitura do interlocutor, é que define a tipologia textual, tudo bem? Então, olha só, eu tenho um texto dissertativo que pode ter traços descritivos, um texto dissertativo que tem traços narrativos, e a descrição também, muitas vezes, está presente na narração. Por exemplo, se você vai ler um texto de Vidas Secas, por exemplo, não há como não ou como entender o sofrimento dos personagens, Fabiano, por exemplo, o filho mais novo, o filho mais velho, sem entender espaços ou aspectos do ambiente, do sertão nordestino. E isso é feito através de descrição. Quer dizer, a descrição vai estar dentro da narração. Tudo bem até agora? Continua comigo, vamos lá. Vamos brincar com essas comparações textuais. Descrição, narração e dissertação. Isso é importantíssimo, não só na construção do texto dissertativo, mas também na interpretação. Em provas gerais, a parte interpretativa, com o conhecimento da tipologia, o aluno tem muito mais facilidade na confecção da questão, ok? Então percebam, olhem esse texto, vamos ver semelhanças e diferenças entre as tipologias, ok? Todos os dias, João Ferreira da Silva parte para o trabalho. Ele mora em Campo Grande, é um bairro do Rio de Janeiro. Pega o trem de Santa Cruz, que é um trem que passa perto da casa dele, normalmente chega ao centro da cidade por volta das 8 horas. Trabalha até às 18, chegando a casa por volta de 21h30. Perceberam? Esse texto aqui me parece, em princípio, uma narração. Você olha, em princípio, está contando a história de João. Mas percebam, o primeiro traço é todos os dias. Esse todos os dias dá a ideia de quê? De frequência. Noção de que todos os dias são iguais. Então, o cara que escreveu esse texto aqui não tem a intenção de contar uma história, mas até agora de descrever dias iguais desse cara chamado João Ferreira da Silva. Perceba mais, ele vai utilizando textos no presente. Ele fala, todos os dias João Ferreira da Silva parte para o trabalho, mora em Campo Grande, pega, tá vendo? Olha lá. Normalmente, quer dizer, é comum, é sempre assim, chega no presente ao centro por volta das 8 horas. Esse texto aqui é um texto que busca descrever a rotina, que é sempre igual. Esse texto aqui é um texto descritivo e não narrativo, por exemplo. Observe esse texto. Perceberam que eu contei a saída de João, a chegada de João ao trabalho e o retorno dele à casa? Agora, olha esse próximo texto que é interessantíssimo. Hoje, João Ferreira da Silva partiu para o trabalho. Ele mora em Campo Grande, pegou o trem de Santa Cruz, chegou ao centro por volta das 8 horas. Trabalhou até as 18 horas, chegando a casa por volta de 21 horas e 30 minutos. O texto parece ser o mesmo anterior, mas perceba, eu não falei todos os dias, eu falei hoje. Esse tempo foi único. Ele saiu na parte da manhã, partiu em direção ao trabalho, partiu é passado. Por que passado? Porque o tempo está em andamento, não está parado. Partiu para o trabalho, ele mora em Campo Grande e pegou o trem para Santa Cruz. Ele primeiro acordou, depois partiu, depois pegou o trem para Santa Cruz. Chegou logo depois ao centro por volta das 8 horas. Trabalhou até as 18 horas. Esse texto aqui tem um traço interessante. Ele tem ideia de um tempo que começa,
tem um meio e tem um fim. A noção de desdobramento dos acontecimentos se dá no tempo. Não é tempo estático como o anterior, é um tempo dinâmico, portanto é um texto narrativo e não descritivo. Perceberam como na hora da prova o aluno se enrola um pouquinho? Ele olha um texto, olha outro e fala, mas é idêntico. Não, não é idêntico não. No primeiro texto, todos os dias João acorda. No segundo, hoje João acordou. É diferente. Aquela música de Chico Buarque fala assim, todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. Se é todos os dias, ela se repete, o tempo está congelado. É como se sempre voltasse ao mesmo dia. Percebeu isso? O dia não se renova. Ok? Lá naquela parte eu tenho uma descrição, nessa passagem eu tenho uma narração. Isso é muito interessante porque comparado a esse texto, observe, eu falo, todos os dias João Ferreira da Silva parte para o trabalho, cujo salário é mínimo. Coloquei um aditivo aqui, pega o trem de Santa Cruz muito cedo, trabalha até às 18, chegando a casa por volta de 21 horas. Assemelha-se à idêntica rotina de milhões de brasileiros cuja mão de obra é desqualificada. Percebam agora que esse texto apresenta uma finalização interessante. Ele diz o seguinte, que esse João aqui se assemelha a pessoas que não têm mão de obra qualificada, trabalham muito, chegam muito cedo ao trabalho, saem muito tarde do trabalho e não descansam muito. Perceberam? Esse texto aqui tem nessa primeira parte aqui apenas um exemplo que consolida o argumento de que quem não tem mão de obra qualificada vive de subemprego. Que interessante isso, né? Então eu percebi no texto que a primeira parte, que na realidade é descritiva, é um pedaço da dissertação. Esse texto todo é um parágrafo dissertativo e não descritivo, apesar de apresentar uma parte bem grande de descrição, que se viu só como um exemplo para o argumento elaborado no final do texto. Tudo bem até agora? Sim ou não? Vem comigo, vamos brincar um pouco mais. Vamos falar sobre descrição agora, especificamente. Repitam comigo. Primeiro, descrição é o quê? É retrato através de palavras. Retrato através de palavras é o quê? Você fotografar. Ah lá que barato, olha que interessante. Era gorda e branca, burra como uma porta, mas muito educadinha. O que eu fiz nesse texto? Eu fiz um retrato através de palavras. Eu fiz uma descrição da pessoa. Sem sucessão de tempo. O tempo não está em andamento, não existe a noção de início, meio e fim. O tempo está congelado, ou num fragmento de tempo, ou num momento exato. Por exemplo, eu falo de, nos sábados ele canta, dança e realiza com arte. Realiza-se com arte. Eu falei nos sábados. É esse sábado? É um sábado que teve início, meio e fim? Não, todos os sábados são iguais. Olha só, sem sucessão de tempo. É um sábado que se repete após o outro. Ele é idêntico. Uma fração da linha cronológica. Uma fração significa esse pedaço é estático. Apesar de apresentar tempo, o tempo é estático. Olha que interessante isso. Nas 3 primeiras horas da manhã, fica sempre na janela. O tempo não se movimentou. Nessas 3 primeiras horas, caracteriza a noção de quê? De tempo estático, um único momento. E ideia de simultaneidade, quer dizer, as coisas acontecem em um único momento. Então tudo acontece praticamente nesse tempo, ou em um único tempo. Olha lá que barato. Enquanto Paulo trabalhava no hotel, Ricardo só reclamava. Enquanto da ideia de quê? De que foi feito tudo ao mesmo tempo. São traços da descrição. Muito fácil isso. Vamos brincar um pouco mais. Fragmento descritivo de um texto narrativo. Olha, o texto é narrativo. O texto é de Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Mas o fragmento é descritivo. A ideia de que, dentro de uma narração, por exemplo, eu posso ter uma passagem descritiva. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Esse texto aqui caracteriza o quê? Espaços e aspectos. De quê? Da história Vidas Secas. Se ele caracteriza espaços e aspectos, eu tenho uma descrição. Dentro de quê? De uma narração que é Vidas Secas. Ok? Muito fácil. Então não pense que você não vai encontrar uma tipologia dentro da outra. Isso é comum. Tudo bem? Continua comigo, vamos lá. Então eu percebi aqui a caracterização de espaços ou aspectos para fortalecer a narrativa.
sem mostrar que o ambiente é sofrido, é duro, eu não tenho como caracterizar o sofrimento, a análise psicológica de sofrimento dos personagens. Tudo bem? Sim, a Vitória, Fabiano, o filho mais novo, o filho mais velho, a própria cachorra-baleia, que faz parte do círculo psicológico do texto, eles não podem ter acentuação ou força na estrutura psicológica do sofrimento do ambiente dentro de um espaço ou aspecto não muito caracterizado. E aqui, ó, eu consegui caracterizá-lo. Tudo bem? Vamos lá? Vem comigo. A narração. Bem, narração é o quê? Contar uma história, não é isso? Olha a brincadeira, ó. Hoje falarei de um grande homem que, durante sua vida, acreditou na liberdade. Esse cara é o quê? É o narrador, ele está contando uma história. Sequência de ações na linha do tempo. Olha que barato isso. Caminhou até a porta, foi a primeira ação. Passou o tempo, parou. Passou o tempo, olhou. Passou o tempo e agiu como um policial agiria. Tá faltando um ozinho ali, ok? Muito simples. Então, ó, caminhou até a porta, parou, olhou e agiu como um policial agiria. Tudo bem? Tá fácil? Alguém que conta a história, que é o narrador. Vamos lá? Olha que barato. Não sei se começa essa história pelo fim ou pelo começo. Esse texto até esboça a ideia do texto Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Que ele fala sobre a construção do texto pelo final ou pelo introito, né? Ele não sabe como começa. A brincadeira é, o narrador conta a história. Não existe narração sem narrador. O agente das ações narrativas, que é o quê? O personagem, não é isso? Olha que barato. Ó. Eu falo assim, ó, ele parou no sinal para reclamar. Onde está a polícia? Quem falou onde está a polícia através de um discurso chamado direto, que vocês já vão aprender, é o personagem. É muito fácil. Ok? Até agora? Ok? Vamos lá, venham comigo. Vamos brincar um pouco mais. O narrador e o foco narrativo. Bem, o cara vai escrever um livro, um texto, uma ficção, um romance. Ele quer escrever esse texto e ele decide, eu vou participar desse texto, eu vou ser um narrador personagem ou vou ser um narrador observador. Essa é a brincadeira do foco narrativo. Se a narração estiver em primeira pessoa, ele é um narrador e também é personagem. Muito cuidado. Narrador, personagem e terceira pessoa, narrador, observador. Observem, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Brás Cubas aqui, ó, que está reclamando e dizendo o seguinte, eu morri, mas não devia muito não, saí até com lucro porque não deixei herdeiros, ele colocou o texto em primeira pessoa, achei-me com um pequeno. E por quê? Porque ele também era um personagem, ele era um defunto autor, um cara que morreu e escreveu a história dele. Então, sendo narrador e sendo personagem, o texto apareceu em primeira pessoa. Interessante, né? Já na terceira pessoa, o narrador observador, ó, ele observa o que acontece e tenta entender os personagens. Muitas vezes ele sabe até o que o cara pensa ou sente. Nós vamos ver isso na noção de onisciência. Fabiano tinha ido à feira da cidade comprar mantimentos. Precisava sal, farinha, feijão e rabaduras. Sim, a Vitória pedira, além disso, uma garrafa de querosene e um corte de chita vermelha. Perceberam que o texto agora apresenta um narrador contando a história de fora? Ele não faz parte da história, é um narrador observador. O texto está em terceira pessoa. Show? Vem comigo? Vamos brincar um pouco mais. Vamos falar um pouquinho sobre o foco narrativo na terceira pessoa com um narrador onisciente. Onisciente significa ciente de todas as coisas, não é isso? Então, primeira caracterização é, conhece as ações e pensamentos dos personagens. Segundo, sabe o que passa no íntimo das personagens. Terceiro, conhece suas emoções e pensamentos, todas as emoções. Ele é capaz de revelar suas vozes interiores, as vozes dos personagens. Olha lá. Fluxo de consciência em primeira pessoa, quando isso acontece, o narrador faz uso do discurso indireto livre. Às vezes ele se envolve tanto no texto que ele acaba opinando, e aí você não sabe se a fala é do personagem ou do narrador, se o pensamento é do personagem ou do narrador. É raro, mas pode acontecer de um narrador onisciente se intrometer no texto e aparecer em primeira pessoa, tudo bem? Continua comigo, vamos brincar um pouco. Vamos falar sobre o narrador onisciente e o foco narrativo no texto agora, para vocês entenderem ainda melhor. Olha, Florisbela era a moça que se trancava no quarto e chorava olhando-se no espelho. Isso caracteriza o quê? Conhece as ações e pensamentos dos personagens. Percebeu isso?
saía sorrindo para todos verem. Seu coração, porém, pensava na perda do ano anterior. Olha só, ele conhece suas emoções e pensamentos. Percebeu isso? Gemia no seu peito uma dor, sempre agradável, fato que garantiria o desfecho da história. Ele também conhece o quê? O pensamento, os interiores do personagem e controla o enredo. Ele sabe ou imagina o que vai acontecer mais à frente, ó, garantiria o desfecho da história. Percebeu? Essas características são próprias do narrador onisciente. Repete, narrador o quê? Onisciente. Tudo bem? Vem comigo, vamos lá. Bem, enredo, vamos lá. Enredo ou ação? A sequência dos fatos ou acontecimentos. Então, quando se fala de enredo para você, de ação, um outro nome comum é trama. Enredo, ação ou trama, eu estou falando de sequência dos fatos ou acontecimentos do texto, ok? Bem, quando se fala de personagem ou personagens, pessoas que participam da narrativa além do narrador. Normalmente o narrador fala sobre ou interage se for narrador-personagem. Tudo bem? E o segundo tempo, que pode ser cronológico ou psicológico. Precisamos ver isso. Vamos lá? O tempo narrativo. Cronológico. Tempo do relógio. Andamento linear. Passado, presente, futuro. Numa ordenação natural. Homorrítmica. Quer dizer, própria do ser humano. A aceitação natural de tempo para o ser humano. Ok? Nesse sentido, a evolução do passado para presente. Olha lá que bonitinho. E a velocidade é constante de tempo. Isso caracteriza o tempo que cronológico. E o tempo psicológico? Velocidade psicológica. E aí o cara escolhe, ele entra no emaranhado de temporalidades irreais, subjetivas, emotivas, que são fantásticas dentro do texto narrativo. Então, por exemplo, o tempo passa muito lento ou muito rapidamente. Isso é uma característica da velocidade psicológica do tempo. Navegação livre entre passado, presente e futuro. A ideia de memórias, de visitar o passado, contar histórias e etc. Então, o tempo narrativo pode ser cronológico ou psicológico. Tudo bem? Tá comigo? Continua comigo. Vamos lá. Espaço geográfico. Vamos brincar um pouquinho. Local onde os fatos ou as cenas acontecem. O campo, a cidade, a casa, a vila, a estrada, a praia, a rua. Lembre-se, toda narrativa apresenta um ambiente. É a noção de espaço geográfico, ok? Observação. Na narrativa, sempre há um clímax. Parte alta, emotiva do texto, onde o leitor deverá entender e aplicar as complicações dos fatos narrados. Bem, toda narrativa tem um porquê. Por que a história é contada? Essa história apresenta um desfecho naturalmente interessante, naturalmente empolgante, naturalmente esperado. E esse desfecho chama-se clímax. E depois do clímax vem o desfecho narrativo, ou fecho narrativo, que é a conclusão narrativa, ok? Ok até agora? Vamos trabalhar um pouco mais. Os discursos, importantíssimos. Eu tenho 3 tipos de discursos. Discurso é fala. Eu tenho o discurso direto, eu tenho o discurso indireto e o discurso indireto livre. Memorizem, discurso direto, indireto e indireto livre. Pois bem, vamos brincar. Discurso direto fala do personagem feita pelo próprio personagem. Aquela que normalmente você vê com travessão, que não é obrigatório. Em linguagem moderna, por exemplo, nem é necessário utilizar pontuação. Então, discurso indireto é a fala do personagem também, só que ela é reproduzida pelo narrador. E o discurso indireto livre é uma fala ambígua. Você não sabe se pertence ao personagem ou ao narrador, dado o envolvimento do narrador emotivamente na narrativa, na história. Tudo bem? Continua comigo. O discurso direto. Olha que texto interessante. Mané Lima, pegado de surpresa de começo sem voz, salta depois um grito medonho. É Pedro Arcanjo? Essa pergunta quem faz é Mané Lima. Ele é o personagem e faz a pergunta. O Travessão até demarcou essa ideia, percebeu? Não é obrigatório. E perceba, Mané Lima é o personagem que produz a própria frase. Discurso o quê? Direto. Tudo bem até agora? Vamos brincar um pouco mais. Olha o discurso indireto. Mané Lima, pegado de surpresa, de começo sem voz, solta depois um grito medonho e perguntou se seria Pedro Arcanjo. Perguntou se seria Pedro Arcanjo. Quem é que perguntou se seria Pedro Arcanjo? Mané Lima. Mas quem proferiu essa frase aqui não foi Mané Lima, foi o quê? O narrador.
Se a fala é do personagem, mas é produzida ou reproduzida pelo narrador e não pelo personagem, eu tenho chamado discurso indireto. O narrador, neste caso, reproduz a fala de Mané Lima, que é o personagem. Claro? Tá claro? Sim ou não? Vamos lá, continua comigo. E o discurso indireto livre? Olha que interessante isso. Se não fosse isso, em que estava pensando? Meteu os olhos pela grade da rua, chique pretume. O lampião da esquina se apagara. Provavelmente o homem da escada só botara nele meio quarteirão de querosene. Perceba que essa parte destacada aqui, olha que interessante, é um pensamento ou uma fala que pode ser tanto do personagem, porque havia acabado o lampião, não é isso? Apagado o lampião, acabado o querosene. Pode ser tanto do personagem quanto do próprio narrador, que se coloca na noção ambiental dentro do ambiente da narrativa e acaba dando uma opinião. Quando eu não sei de quem é o discurso, esse discurso está ambíguo, pode ser tanto do narrador quanto do personagem. E aí eu tenho discurso indireto livre. Repete? Discurso indireto livre. Muito interessante, né? Vamos lá, continua comigo. Vamos falar agora de dissertação. Falamos de descrição, de narração, e agora falaremos de dissertação. A terceira tipologia textual, não foi isso? Bem, defender uma tese é o primeiro objetivo da dissertação, ok? Então vamos criar uma tese. A sociedade cansou de corrupção. Seja por mobilização ou por protesto individual, a sociedade mudará. Olha que barato. Comprova a teoria com exemplos. Tem que dar exemplos para ratificar a teoria, não é isso? Olha que interessante. 30 milhões de pessoas passam fome. Destas, 5 milhões têm fome absoluta. Ou seja, poderia concluir, brasileiros que estão comendo, mas não tudo que necessitam para viverem com o mínimo de dignidade. Eu utilizaria esse exemplo para ratificar a falta de dignidade, de valor à vida de uma grande parte da população brasileira. Tudo bem? Bem, concorda e discorda do establishment, quer dizer, concorda ou discorda daquilo que está estabelecido no cotidiano, na vida da sociedade. E aí, olha que interessante, é opinativo, é inaceitável, inaceitável. A ideia de que, para os países desenvolvidos terem conforto, os pobres do mundo tenham que pagar, por exemplo. A brincadeira é a opinião, o posicionamento a respeito do assunto. O é inaceitável caracterizou. Um outro ponto é andar por caminho universal, não pessoalizar o texto. O texto dissertativo não pode seguir o caminho da pessoalização. Ele não é partidário, não é doutrinário. Ele discute uma visão que basicamente deve ser ou deve caracterizar a visão do universal. Tudo bem? Então, por exemplo, ele fala assim, a violência sexual não atinge apenas as mulheres. É um mal que denigre a imagem do ser humano. É sempre muito ampla a visão. Tá vendo? A ideia de que serve para todos. O homem sofre, o homem masculino sofre quando a mulher é violentada de alguma maneira. Tá vendo que interessante? Então, a textualidade dissertativa busca o quê? Se posicionar a respeito de um assunto, discutir, criar uma tese e defender essa tese. Tudo bem? Continua comigo. Então, eu falei de tese na montagem da dissertação, não é isso? Olha lá, apresenta um posicionamento razoável a respeito de determinado assunto. Por que razoável? Porque você não pode dizer assim, resolve-se o problema da pobreza no Brasil colocando os pobres nos campos de futebol e explodindo os campos. Isso é uma solução absurda. Então eu preciso delinear meu texto num perfil de razoabilidade, ok? Esse é o primeiro princípio, a respeito de determinado assunto. Eu tenho que fazer a defesa dessa tese durante os parágrafos de desenvolvimento e eu faço a conclusão desse texto com base em toda a visão que eu desenvolvi, que eu desdobrei, tanto na tese quanto na defesa de tese, que se chama conclusão. Tá ótimo até agora? Então, a construção do texto dissertativo, em base, segue o parâmetro ou paradigma de introdução, desenvolvimento e conclusão. Esse desenvolvimento apresenta, de regra geral e tecnicamente, normalmente 2 ou 3 ou 4 parágrafos, às vezes mais, dependendo do número de linhas que você tenha a desenvolver, né? Mas a tese normalmente é desenvolvida ou feita em um único parágrafo e a conclusão normalmente em um único parágrafo. Tudo bem? Vamos lá, vem comigo. Exemplo de texto dissertativo. Vamos brincar agora, trabalhando a noção de introdução, desenvolvimento e conclusão. Repete, introdução, desenvolvimento
e conclusão. Tudo bem? A sociedade do Estado do Rio de Janeiro encontra-se refém do medo. Só a mobilização social diminuirá esse trauma. Eu construí um parágrafo introdutório, é uma introdução, que apresenta dois traços, dos quais eu gosto muito de trabalhar quando eu monto uma redação. Quando eu era garoto, eu aprendi essa técnicazinha de montagem de introdução, que para mim parece ser muito sólida, muito lógica, que é, primeiro é o quê? A constatação do fato, ó, a sociedade do Estado do Rio de Janeiro encontra-se refém do medo, ok? E eu tenho que me posicionar a respeito disso para criar uma tese efetiva. E aí eu falo, ó, só a mobilização social diminuirá esse trauma, que é o quê? Um posicionamento meu frente à constatação do fato. Olha que interessante. Então, essa brincadeira de duas partes montando a minha introdução, que é aquela exemplificação, aquele fato apresentado e, paralelamente, ou em conjunto, melhor, né? Em conjunto, mostrar que há um caminho, há uma saída, há um posicionamento a respeito do assunto. Então, essa é a brincadeira na montagem da introdução. Tudo bem? Tudo bem? Bem, eu fiz uma introdução falando do temor social do Estado e da necessidade de mobilização social para resolver o problema, tudo bem? Vou fazer agora o desenvolvimento disso. A sociedade do Estado do Rio de Janeiro encontra-se refém do medo. Só a mobilização social diminuirá esse trauma. Tenho a introdução, vamos para o desenvolvimento. Olha que interessante. Rotineiramente, lembrem-se, é um desenvolvimento, rotineiramente deparamos com sequestros, balas perdidas, tiroteios entre policiais e bandidos e outros tipos de violência que colocam o cidadão carioca como vítima direta da convulsão social em que vive a cidade maravilhosa. O medo é a maior ameaça sofrida pelo cidadão. Olha que interessante esse texto. Perceberam que eu construí um texto com base no temor social, mas aumentei, ampliei, coloquei vários exemplos que geram esse medo. Por exemplo, ó, desdobramento da defesa através de exemplos. Deparamos com sequestros, balas perdidas, tiroteios e etc. São exemplos que cabem onde? No desenvolvimento. E por quê? Porque a introdução é um parágrafo. Eu preciso desdobrar os argumentos apresentados lá. Me posicionar melhor. Através de quê? De exemplificações, através de posicionamentos, né? De argumentos em cima baseados nessas exemplificações e etc. Então isso aqui caracteriza um parágrafo de desenvolvimento daquela introdução. Tudo bem? E agora vamos ver o texto na sua parte de conclusão, ok? Vimos o quê? A introdução, a sociedade do Estado do Rio de Janeiro encontra-se refém do medo, só a mobilização social diminuirá esse trauma. Depois viu o desenvolvimento. Rotineiramente deparamos com sequestros, balas perdidas, tiroteios entre policiais e bandidos e outros tipos de violência e etc. E agora entramos onde? Na conclusão, não é isso? Essa conclusão apresenta o quê? Um arremate daquilo que foi apresentado tanto na introdução quanto do desdobramento do desenvolvimento. É fácil, não é? Alô, nesse sentido, estou concluindo o texto, é fundamental entender o caos atual para que, de posse das causas desse movimento, possamos, por meio da sociedade civil, olha só, sociedade civil está ratificando, ó, gerei uma expectativa, a ideia de solução, tá vendo? E depois eu utilizei o quê? A confirmação da ideia presente lá na tese, que é o quê? A sociedade civil mobilizar-se para resolver o problema. Por meio da sociedade civil, criar mecanismos para uma rápida e necessária pacificação da sociedade, para não gerar mais o quê? O temor, o medo da sociedade. Então perceberam que eu construí um texto lógico, com uma tese a ser defendida e desdobrada no desenvolvimento e um arremate do texto, que se chama conclusão. Essa é a primeira parte da estrutura dissertativa. Na próxima aula, nós estudaremos a parte inteira do desenvolvimento dissertativo. Separaremos a parte de introdução, desenvolvimento e conclusão, estudaremos cada tipo de introdução, as técnicas do desenvolvimento, as modalidades de conclusão, estudaremos também os tipos de linguagem, a perfilização de generalização e particularização, do texto objetivo ou subjetivo, da exposição e do argumento. Por ora, o importante é nós entendermos as diferenças entre as tipologias textuais, ratificando a montagem do texto dissertativo em introdução, desenvolvimento e conclusão, ok? Foi um prazer dar essa aula para vocês. Bom estudo!